Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, pedindo que os espíritos superiores nos afastem sempre das armadilhas do caminho, das revoltas, das brigas desnecessárias e de tudo aquilo de que nos afasta do caminho da evolução, do caminho do bem, do caminho do bom combate, mostrando que este é o verdadeiro e único combate necessário dessa vida, ou pela nossa evolução. Então, neste momento, vamos deixar de lado as nossas angústias, vamos deixar de lado as nossas mágoas, as nossas aflições, e vamos deixar entrar nesse momento aquelas boas vibrações vindas dos espíritos de luz e nossa compreensão se expanda e nosso espírito se engrandeça e a força contra o mal, contra a concupiscência, contra a discórdia, se supere cada vez mais. A leitura de hoje diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4. E a lição mesmo que caiu é o item 8. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia sido originária das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, que o homem não renascer com o corpo e a alma. Neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo, e o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o espírito. Se, pelo contrário, o espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo.
Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizavam. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias, que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus, versículos 12 e 15. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam estas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias, que há de vir. Ora, João, tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir, acrescenta, o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar em vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teriam dito, ainda vivem, e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente somos convidados a pensar na reencarnação e no intricado, complexo conceito reencarnação. Há quem fale que reencarnação não seria reencarnação e sim ressurreição. Mas estes exemplos trazidos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, exemplos tirados da própria Bíblia, e não só do Novo Testamento, mas também do Velho Testamento, em Jó, em Isaías, demonstram e tiram qualquer dúvida. João Batista era Elias. E como não era a mesma pessoa, senão estaria narrado, agora,
É uma tônica para todo espírita a concepção bem compreendida da reencarnação. Porque todos os conceitos de depuração da alma passam pela esteira do conceito da reencarnação. Cada um de nós, no nosso íntimo, ao deitar a cabeça no travesseiro todas as noites, sabe o ponto de desenvolvimento moral que se encontra. E seria muito injusto se nós não tivéssemos uma chance para nos aprimorar, para desenvolver, para evoluir. Mas também continuaria injusto que isso fosse resolvido em uma só vida. E aquele ponto de evolução com o qual acabássemos a nossa vida atual terrena fosse o máximo que conseguiríamos chegar. De modo que é muito lúcida e muito racional a ideia de que as vidas sucessivas elas têm um propósito útil para a existência de nós como indivíduos, mas também do planeta, da humanidade. Porque um espírita, sem compreender a reencarnação, é como o padeiro que mistura os ingredientes do pão, cada vez de uma forma, e no final chega a um pão qualquer, diferente por dia. É preciso compreender que a reencarnação existe, é um caminho sine qua non para a evolução. Convido-os a realizar comigo a prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus.